Bom, agora sim, tudo funcionando. Isso. Vamos começar. Já coloquei para gravar aqui, tudo certo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando a gente, que sexta-feira, no meio de um feriado, o dia que eu marquei esse webinário, eu não lembrei, eu não sabia que era um feriado, então acaba que muita gente viaja, vai para a fazenda, aproveita o final de semana prolongado. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. E eu quero agradecer aqui quem mandou mensagem. Nós já estamos, o pessoal está entrando aqui. O Neri Bordim, Rogério Goulart, Fernando Eiderich, a Flávia Antunes Pérez, estou presente. O Ariel Oliveira mandou boa noite. Aqui o bate-papo, deixa eu ver aqui. A Ellen, Carmo. Pessoal, estiver ouvindo bem aí, quiser dar boa noite, vamos, é só escrever aí no chat, tá? Eu vou, eu vou lendo aqui. A Ana, minha esposa, está aqui. Boa sorte, Rafael e Vila. Bom webinário, estamos por aqui. Minha esposa está assistindo para ver se vai dar tudo certo. Se cair a conexão, se der algum problema, ela me liga aqui para falar se para a gente tentar corrigir, né? E, e só Mas para cuidado com lembrar, eco, né? Se o aparelho está na mesma sala, pode ter eco depois, né? não, ela não está aqui em casa, ela está na casa da minha sogra. Ah, tá bom. Mas Perfeito. tá com eco. Se tiver com eco meu som aí, alguém quiser falar, eu coloco fone de ouvido que fica melhor, tá? Então, aqui é a Ellen Carmo, boa noite. Otto Reuter, boa noite. Rogério Goulart, vamos aprender muito hoje, boa noite. Felipe Donato, boa noite, Rafael. Fernando Eiderich, ó, a garrafa atrás do Vila é de cerveja da sexta? Vila, eu acabei de ler a Não, pergunta aqui do ela Fernando. ganhei ela lá numa visita no Rio Grande do Sul, na Rastros da Pampa. Então, isso aqui para os entendidos, todas as garrafas que eu ganho lá em Minas, de cachaça, etc., na Exalc, os exalquianos sabem da produção deles, guardo aqui para os meus netos. O que apresento são sagrados. Já tirei a garrafa. Bom, tem uma outra garrafa de Portugal, mas ela não vale, porque senão vocês vão aqui bebendo o tempo todo, enquanto o Rafael e eu estamos trabalhando. É o Alan Andrade aqui, acabou de dar boa noite. E só para lembrar Muito bom. vocês, no final eu prometi um presente, né? E eu não, é a surpresa, então não vou falar agora, mas no final, quem ficar junto com a gente aqui vai saber o que que é. Patrícia Sampaio mandou boa noite. Enquanto isso, o pessoal Boa está noite, entrando Patrícia. aqui. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. O Edilson Raulino tá com a mão levantada. Tem em algum lugar na tela de vocês aí tem um sinal de uma mãozinha. Assim, essa mão levantada significa que você quer falar. Essa ferramenta aqui, a GoToWebinar, ela permite que a pessoa participe em áudio, que ela fale com a gente, discuta tal. Além do chat, tem a mãozinha. Então, eu estou explicando só para. Às vezes apertou sem querer, se quiser falar é só deixar que eu vou. Daqui a pouco eu já abro o áudio aí para falar, beleza? O Otto também tá com o botãozinho da mão aí apertado. Eu também tenho que apertar para ouvir, Oi? porque o meu ainda está amarelo. Eu também tenho que apertar para ouvir a pergunta falada no microfone. Não, Você apertou a mão amarela? Não? Tá não, bom. não. O nosso é
O áudio já está aberto, né? O meu e o seu. E aí o Tá. Edilson e o Otto estão aqui continuam com a mão levantada. Escreve no chat para mim se quiser confirmar aí que quer, quer falar, quer fazer já alguma pergunta, tal. Aí eu já abro o áudio aqui para vocês. Então vamos lá. Otto está vermelho. Edilson, não, era só para dar boa noite mesmo. Beleza, então, Edilson. Pensei que era pelo áudio. Bom, qualquer coisa a gente vai respondendo aqui, tá, pessoal? Eu não preparei nenhuma apresentação, então, se tiver. Eu não sei se aparece alguma tela para vocês aí, de compartilhar a tela, de apresentação, mas não vai ter nada, tá? É só o webcam mesmo. Eu e o Vila aqui conversando com vocês. Quem quiser já mandar alguma pergunta, só mandar aqui pelo chat. E Vila, quer começar com alguma coisa aí, falando qual que é a principal pergunta que te fazem sobre sucessão familiar, para aquecer a galera? Bom, a pergunta que se faz geralmente é aquela que quando é preciso começar? E quem conhece as palestras lá que a Expo Corte, que a ali da pecuária estão oferecendo lá no país inteiro, ele lembra de alguém que fala que é muito importante dar comida para a vaca enquanto ela está prenha, porque no terceiro mês começa a configurar o fenótipo do bezerro. E quando eu faço a última palestra sobre sucessão familiar, sempre me dirijo às mulheres, que naturalmente entendem mais desse assunto, e pergunto com que idade as senhoras acham que deveria começar a educação do filho. Aí as mais inteligentes respondem o mais cedo possível, né? E dizem, não, mas matematicamente isso não é muito exato. Aí vem no primeiro ano, no primeiro dia, etc. E tal. E eu queria compartilhar com os colegas aqui é que, conforme a ciência humana, a educação do filho deveria começar no segundo mês da gravidez. Porque no terceiro, quarto, quinto, sexto mês, o camarada está lá dentro da barriga da mãe, não tem nada para fazer, está ouvindo 24 horas os sons do cachorro, do gato, do vizinho, a risada dos futuros irmãos, etc. e tal. E quando ele aparece naquele dia do nascimento, ele já está bem prontinho. E a gente está tratando essas crianças como é que se fossem bichinhos. Então, mas a pior informação, além dessa, é o seguinte: com 5 anos de idade, 80% da estrutura da personalidade da pessoa está sendo formada. Ou seja, de 5 anos até o fim da faculdade, a gente, na estrutura psicológica da pessoa, só tem 20% para trabalhar. O que não se fez até 5 anos, não se faz mais. Então, isso nos leva à questão, quando começa a questão da sucessão. Então, quando nós estamos fazendo a reforma de pasto, a primeira coisa que a gente faz uma análise de solo. E o que nós deveríamos fazer, com o devido apoio técnico de pessoas que entendem isso, fazer a análise da personalidade do nosso filho. Né? Porque a gente acha que temos 3 filhos, são 3 filhos iguais, mas não são. Se você leva 3 filhos para a fazenda, você vai ver o primeiro já corre do carro para chegar perto dos cavalos. O segundo vai para a oficina porque ele gosta de mexer com trator, com máquinas, com ferramentas, etc. E o terceiro vai para dentro da sala
fica plantado 12 horas em frente da televisão e com aquele aparelho lá que todo mundo tem em casa, o iPad. Então, o cara do iPad certamente não seria o cara certo para depois tratar do rebanho, mas ele pode ser o cara da família que depois faz a administração e que blinda o nosso rebanho na bolsa, etc, etc. Ou seja, nós precisamos analisar qual é o perfil deste filho, dos vários filhos que nós temos, para já termos uma noção com 5, 8, 10, 15 anos, qual é o caminho mais provável conforme o perfil dessa pessoa. Se não, nós vamos induzir ele por vontade nossa, etc. Então, o assédio da mãe e do pai, não, você tem que ficar na fazenda, ou não, você tem que ser advogado, um cara que gosta de cavalo, então não precisa ser advogado. Mas o cara que não sai da casa, só assiste televisão, faz outras coisas, provavelmente seria um bom advogado, mas não seria um bom tratador de animais. Então, o mais cedo possível significa com 3, 4, 5 anos, quando as pessoas estão em formação, a gente deveria estudar. E a sucessão, ela vem, nós vamos ver ao longo da nossa conversa, a partir do momento em que nós ajudamos o nosso filho de definir que tipo de educação, de formação profissional ele deve procurar. Aí é o momento que nós podemos influenciar baseado na predisposição, na vocação, na vontade, na energia que o filho tem. Então, isso eu diria. Então, começa antes da escola. Um segundo ponto importante é na escolha da profissão. E depois, quando ele saiu da faculdade, a gente não pode deixar ele entrar diretamente na fazenda, ele tem que dar um giro em outras fazendas, uma empresa de insumos, Austrália, etc. e tal, e com 30 anos ele volta. Então, isso, in the nutshell, é isso que eu falo para as pessoas que perguntam quando é preciso começar a tratar do assunto da sucessão familiar. Esses dias eu recebi um e-mail aqui de um colega falando, ele respondeu um e-mail meu, né? Eu até mandei isso por e-mail pessoal, sobre um patrimônio que era pequeno para dividir. Era um patrimônio muito pequeno para dividir pela quantidade de gente que tinha na família dele, né? E assim, esse cara, a hora que ele falou isso, a resposta que eu dei foi sobre o nome da família dele. Qual que era a impressão dele que ele tinha sobre o nome, o poder do nome da família, que é um patrimônio não físico, não material que ele tem e que vale muito dinheiro, né? Então, quantas portas, quantas oportunidades a gente tem por causa do nome da nossa família. E quantos nossos pais, os nossos avós se preocuparam em construir esse nome, né? Construir esse patrimônio. Eu lembro que uma vez me ofereceram um gado em Camapuã. Eu conto essa história porque foi a melhor compra de gado que eu já fiz na minha vida. Era um arrendamento de um cara e o arrendatário e o arrendador tinham brigado e me ofereceu o gado. Então o cara que arrendava, o dono do gado, precisava tirar o gado, porque os dois tinham brigado. E o dono do arrendamento queria que o cara saísse, mas ele queria continuar com o arrendamento. E aí ele me ofereceu o gado, eu fui lá ver, falei, só que é o seguinte, eu não tenho nem dinheiro e nem pasto. Aí ele falou, não, vamos lá que a gente dá um jeito, né? Aí eu te dou prazo. Beleza, aí cheguei lá, conversei com o dono da terra, que era conhecido também da minha família. Ele falou assim, não, eu te dou o pasto. Você fica com o gado dele aí, vocês negociarem, e eu deixo você ficar com o gado aqui. E no fim eu fiquei com o gado lá mais 6 meses depois que eu comprei, paguei com 90 dias, eu acho que foi, resolveu a situação deles. E isso, eu conhecia o dono do gado,
mas não conhecia o dono da terra. E isso foi graças ao nome que a minha família tem, né, a reputação que a gente tem lá na região, e a gente conseguiu. Isso vai nos abrindo portas, né? E então isso tem um valor gigantesco, né? O nosso nome, que é também um patrimônio que a gente recebe e que às vezes a gente nem se dá conta disso. O André Bartossi, oi André, tudo bom? Que bom que você está aqui. Olá, Rafael e Mestre Vila, obrigado por partilhar conhecimentos. Estou aqui também aprendendo com vocês. Um abraço. Isso aí, André. Nossa. Uma outra coisa que a gente escuta muito quando vai falar de sucessão é que a pessoa já pensa em sucessão como transferência de patrimônio, né? A pessoa já fala assim, eu preciso então contratar um advogado, eu preciso ver qual filho que vai assumir, quem que vai, não sei o que lá. E sucessão, como o Vila estava falando, ela começa quando o filho é novo. Não é lá na frente, quando já está na hora de... O pai já está querendo se aposentar, já quer entregar o bastão, já quer preparar o terreno para ele sair, ele vem pensar em sucessão, né? A sucessão é o filho que você vai deixar para o seu patrimônio, e não o patrimônio que você vai deixar para o seu filho. Então, se confunde muito, né? Transferência de patrimônio é um processo, é um momento que a gente passa. E a sucessão não, a sucessão é a vida inteira, né? Não é, Vila? Certo, e aí já vem um pouco a pergunta do Otto. Quando falamos de empresa rural e familiar, a tomada de decisão é centralizada. Qual é o entendimento de vocês? Aqui eu queria contar uma experiência que eu fiz. Eu estou ligado à sucessão familiar por afinidade, saí da faculdade em vários países, e nomeadamente em áreas fora do agro. Tá? Okay. E aí teve um debate de televisão com o presidente da América Latina, acho que era General Electric, e mais 2 pessoas lá, e eu estava o último da fila de 4 pessoas lá na ronda de conversa. E falou com o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu sempre era o último. E a apresentadora perguntou, Vila, e vocês lá do agro? Diz, lamento muito, tudo que os 3 falaram não tem nada a ver com o que eu vou falar. Nossa realidade é diferente. Aí foi até um pouco chato, porque parecia que eu queria ser diferente dos outros. Mas é o seguinte, quando você tem uma fábrica de sapatos, todo mundo pensa na operação, no volume de vendas, no lucro, etc. E tal. E ninguém nunca pensa no valor patrimonial da terra e da fábrica e das máquinas. Quando nós falamos da pecuária, mais do que na agricultura, então nós temos como orientação principal o valor patrimonial. Então, se é verdade o que os nossos amigos de benchmark lá, Terra e os mineiros lá, o Prodab, etc., então estão dizendo que a rentabilidade é 200, 300, 400, 450 reais por hectare, um hectare que custa 5 mil reais, 8 mil reais, bom, é uma miséria de rentabilidade. Então, o negócio da pecuária, até este momento, eu penso que vai mudar drasticamente por vários fatores no futuro, é um negócio imobiliário. E nós tivemos uma vez eventos onde o Ian Hill, da Gradene, falou, onde a Avenida Brasil, o Rogério, então falaram, e eles explicaram lá o modelo de negócio deles lá, quanto iam ganhar, não iam ganhar, e um sem querer e o outro querendo diz, não, o nosso negócio é imobiliário. Nós fomos para a Bahia para desbravar a região lá, levamos o nosso gado para lá. Aí no final eu falei, olha,
Como é que é possível? Então, vocês que têm 8, 9, 9,5% de rendimento sobre o total de investimento, isso não é bom negócio? Não, continua a ser um negócio imobiliário. Só que quando a gente faz alguma coisa, a gente faz direito e não pode deixar de ganhar dinheiro também. Então, isso é muito importante de lembrar. Numa empresa, a última palavra normalmente é com o CEO, que muitas vezes é o dono da empresa. Mas o processo de tomada de decisão, ele é hierarquicamente estruturado, ele é coletivo, etc. E tal. E na fazenda acontece o quê? Tudo o início, meio e fim, na verdade, é decidido pelo pai, pelo dono. E numa situação que nós temos agora, que cada ano aumenta a intensidade de tecnologia na pecuária, a cabeça de cada um é limitada. Então, se eu não tenho os filhos envolvidos, se eu não tenho o gerente envolvido, se eu não tenho convivência com os técnicos das empresas de insumos, ou com o meu consultor e com o meu veterinário, num processo de coordenação, de conhecimento, etc. e tal, então eu volto para trás e continuo vivendo da valorização real, o futuro não real, do nosso patrimônio. Então, por isso, quero dizer que, sim, senhor, tem sido uma decisão centralizada na empresa rural familiar, mas ela tem que ser mais compartilhada, senão não vai conseguir a perenidade do negócio. E não tem nada a ver com legado, naturalmente a gente quer que os netos ainda vão ser donos da nossa fazenda, mas isso é emocional. Estou falando do business. O business só pode desenvolver, ser competitivo, se a estrutura de gestão da empresa passa a se inclinar-se em direção de uma estrutura de uma empresa normal, industrial, serviços, etc. E tal. Isto como provocação, vocês têm todo o direito de dizer que eu estou errado. Teve uma palestra lá do Congresso, do Maurício, que ele fala bem sobre essa tomada de decisão, como é que eles organizam dentro do sistema deles, né? Eles têm um patrimônio bem grande, assim, a família, e já são bastante descendentes trabalhando na gestão do negócio inteiro. Então, o que eles organizaram é que cada um é responsável por um setor, né, das pessoas que estão na gestão, e ele tem uma autonomia para decisões até um certo ponto. Então, até um certo nível lá de investimento, não sei quanto, mas isso é fácil de se definir numa reunião, ele tem uma autonomia. E a partir dali, aí a decisão ela tem que ser tomada em uma reunião com todos os participantes, todo mundo, toda a família junto, para decidir o que é melhor, se vai fazer um investimento ou não, né? Agora, por exemplo, no meu caso, né, da minha família, que já é um negócio menor e é mais familiar mesmo, não é tão cara de empresa, a tomada de decisão ela não é centralizada. Eu acho que assim não precisa até ser. Tem muita coisa que a gente consegue decidir junto mas depende de quem que está participando da gestão, né? Se o pai trabalha muito mais assim, já tem esse jeito de tocar, que é ele que toma as decisões e acabou, aí é mais complicado. Mas no meu caso era assim antes. Agora eu estou entrando na tomada de decisão e muitas das decisões já vem minha família perguntar para mim o que eu acho e eu também vou perguntar para eles para decidir o que é melhor, né? O Otto respondeu aqui, brilhante Vila, isso mesmo. Melhor dizendo, o processo de decisão é um processo, né? Certo. Qual técnica podemos adotar para aprimorar esse processo de governança? Vila.
Aí, naturalmente, esse é um assunto muito amplo, por isso os gestores como eu passam 4 ou 5 anos para estudar gestão, né, para chegar a uma ideia mais ou menos do que é esse processo, mas queria dar uma dica aqui. Para aqueles que ainda não têm um ambiente evoluído de comunicação sobre governança, convém evitar a palavra que eu chamo o palavrão de governança. Porque, em primeiro lugar, ninguém sabe o que é. Claro que todos nós que estamos nesse grupo aqui sabemos, porque já lemos sobre isso, etc. E tal. Mas as outras pessoas, quando ouvem a primeira vez, primeiro não sabem o que é. E segundo, já que não sabem, então eles estão tentando enquadrar a palavra em metáforas e imagens que eles têm. E a primeira paralela que eles encontram para a governança é o quê? Petrobras, governo, certo? Então, ninguém quer governo em casa. Então, a gente teria que ver em cada casa, os italianos, os descendentes italianos têm uma caixa de ferramenta de metáforas, os alemães têm outras, os japoneses têm outros, então tem que encontrar uma fórmula para descrever o que, na verdade, é governança. E quando está o processo avançado, até pode dizer, bom, o que nós estamos falando nos últimos 2 anos, os especialistas da indústria e não sei o que chamam de governança, vamos chamar isso de governança. Bom, então, a técnica é o seguinte, não, eu, na próxima semana, então, vou fazer uma palestra lá no Rio Grande do Sul, e me pediram lá o título A Receita para a Sucessão Familiar. Agora já estou matalhando a minha cabeça, porque não posso logo dizer que não existe receita. Aí vão dizer, porque nós convidamos o cara para falar. Se ele sabe menos do que nós, então vai falar o quê? Então não existe receita. Cada caso, como se diz na pecuária, é um caso. Não, cada caso é 3 casos. 4 casos. A nossa fazenda tem 100, 500, 1.000 ou 5.000 animais. 100 animais e 5.000 animais não é exatamente a mesma coisa. A nossa família tem 4 filhos ou 2 filhas. O nosso patrimônio é só a fazenda, é a casa da praia, ou 3 apartamentos que nós herdamos lá da linha maternal, ou é só a fazenda. Eu tenho 45, 55, 65 ou 75 anos. Então, em cada casa, nós precisamos fazer 4 diagnósticos para compor um mapa. O mapa que é o nosso negócio rural familiar. 4 diagnósticos. E por isto, tudo que o vizinho faz, para nós não serve, porque ele tem mais filhos ou menos filhos, ele é formado em agronomia, eu sou advogado em São Paulo, está vendo? Então, por isso é muito difícil dizer quais são os processos, porque precisa começar em algum lugar e provavelmente o melhor é fazer a famosa árvore familiar para ver quem é quem na família, quem manda em quem obedece quem precisa quanto dinheiro. Um filho com 3 anos precisa um valor, com 15 anos outro, com 25 anos outro, com 30 espera-se que o filho não precisa mais valor nenhum. Nós, quando nossos filhos saíram da casa, quando nós temos 60 anos, o nosso gasto é muito reduzido, já temos casa, já temos carro, já temos tudo, são só as viagens internacionais que nós prometemos a vindos para a esposa, que representem algum gasto. Aí, com 75 anos, vem o sírio-libanês, o Einstein, vem os médicos, etc. Aí já aumenta novamente a curva de gastos. Então, está vendo? Então,
é importante, né? Como a gente faz uma análise quando vai na fazenda, do pasto, dos animais, das infraestruturas, da cerca, das pessoas, etc., para ter uma ideia do business, nós temos que fazer uma análise dessa também, da família, dos mais dependentes dentro da família, do negócio e da nossa pessoa. Tudo começa e termina com a nossa pessoa, porque nós somos, muitos de vossos casos ainda não, mas nós somos o dono do negócio e temos que ver o que nós fazemos para esse negócio possa passar e crescer na mão da futura geração, que não são os sucessores, que é o grupo de herdeiros e, eventualmente, um ou dois sucessores da família, ou um sobrinho, ou um profissional que a gente pode chamar. O Matheus Arantes, meu amigo de Três Lagoas, foi palestrante também no nosso congresso, ele colocou aqui: demoramos 15 anos para alinhar a família, mas agora como as coisas estão fluindo com rapidez. É impressionante o resultado. E eu acho que é bem por aí mesmo. Você demora... A técnica para implantar esse processo de governança demora um tempo muito grande para você chegar nele. Porque eu acho que é uma coisa muito de confiança entre os familiares, né? Eu vou contar um pedacinho aqui rápido do meu caso, da minha história, porque também foi assim. Não demorou 15 anos, mas também não chegou ainda no ideal, né? Tá no meio do caminho, mas eu ficava só no operacional, minha família sempre me educou para ficar no operacional da fazenda, no trabalho, e eu não podia entrar no gerencial. Eu não conseguia, ninguém me permitia isso para participar do processo de decisão. E eu entrei à força, tá? Eu cheguei um dia, falei, ó, eu quero participar do gerencial, eu vou fazer e vou continuar no operacional do mesmo jeito, mas eu vou fazer, queiram ou não. E eu tinha acesso aos extratos dos bancos e as coisas da fazenda, os controles, comecei a implantar um monte de controle de brinco de animal, pesagem de entrada, pesagem de saída, tudo que era controle produtivo. Até que chegou, depois de um ano de levantando todas essas informações que a gente não tinha, chegou o momento, eu fiz um fechamento, que o meu objetivo no final era saber quantos reais por hectare a fazenda deu de lucro. E eu sentei todo mundo na mesa, no sofá, liguei meu computador na TV, falei assim, bom, agora eu vou apresentar para vocês os resultados. E apresentei tudo que eu tinha conseguido de resultado e fiquei esperando que aquilo seria um momento assim de louvor, né, para mim, que iam me aplaudir e tal, e não aconteceu nada disso, né, mas tudo bem, faz parte. Eu não... Mas isso começou a mostrar que eu tinha aquela competência e que eles podiam confiar em mim e que eu estava ali para ajudar e para somar, né? Então, não sei, cada caso é um caso, né? Essa é a frase que mais cabe quando se fala de sucessão, mas no meu caso, eu tive que entrar meio à força, teve, lógico, muita briga, e mostrar que eu podia ajudar e que eu queria ajudar. E eu estava fazendo aquilo, não era para receber elogio no fim das contas, era para ajudar mesmo, pelo bem comum, né, de todos. Então, é um processo que demanda a confiança dos pais, porque eles têm que quebrar muito paradigma, muita barreira que eles têm psicológica para conseguir aceitar um filho dentro da gestão, né? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma brincadeira com o nosso amigo Matheus, que diz que levou os 15 anos. Então, quer dizer que começou o processo de sucessão da família dele com 5, porque agora ele tem 20, 21, não lembro mais exatamente quantos anos tem. Matheus, pergunta. Quantos anos tem o seu pai hoje? Menos 15 anos, quando começou o processo. Quantos anos tinha ele?
Quantos anos você tem hoje? 35, 33? Não sei exatamente. Quer abrir o áudio, Menos Matheus? 15 anos. Bom, já é tão velho. Pensei que tem 22, 23 anos lá, você já tem 40. Pronto. Então, imagina, você 15 anos atrás era um moleque de 25 anos e chegou perto do seu pai, que trabalhou a vida toda. Você, com a cabeça cheia de pipoca, que professores da faculdade que nunca tinham visto uma vaca na vida, colocaram lá o benchmark e não sei o quê, montes de coisas lá, palavrões, e chegou lá. Quem cresceu mais nesses últimos 15 anos? O seu pai ou o senhor Matheus Arrantes? Por isso demorou. Você tinha que provar para o seu pai, para você mesmo, que você era capaz de rapidamente aproveitar da sabedoria, do conhecimento do seu pai, do gerente da fazenda, dos tratadores dos animais. Né? Você chegou quase uma página branca. Claro que você já conhecia a fazenda, etc. E tal. Agora, a gente tem que se colocar na posição do pai. Ele que fez tudo. Ele que trabalhou com o braço. Ele não comprou o carro, não comprou o computador que ele no início achava que era supérfluo, etc. E tal. Hoje já está percebendo que é necessário. Então, nós temos que ter muita paciência com a geração anterior. E isso vem com a pergunta do Antônio, que diz, então, quanto tempo deveria haver uma questão compartilhada? A minha sugestão seria o máximo do tempo possível. Por quê? Em primeiro lugar, quando a gente é responsável para a decisão, a gente muitas vezes olha para a direita, para a esquerda, para alguém ajudar. Né? Porque decidir que preto é preto, é branco é fácil, mas tudo é cinza, 40% ou 60% cinza. E você quer alguém que possa ajudar você, que é o consultor, seu amigo de faculdade, um tio, etc. E tal. Por que não o pai? E o pai... Então, hoje as pessoas, eu tenho aqui uma pesquisa que acabei de fazer porque fiquei muito assustado, porque as pessoas hoje não morrem antes de 85 anos. Vão ver lá os tios, os vizinhos, quanta gente tem acima de 90 anos. Então, o pessoal que hoje tem 40, 45 anos tem que fazer o plano de vida financeiro, psicológico para 85 anos. Se morrer antes, está de parabéns, porque nem precisa pagar o cartão de crédito. Mas o risco é de você viver até 85 anos. O que você vai fazer numa fazenda daqui a 15, 20 anos? Que você nem entende mais o sistema de produção, é todo ultra tecnificado, com drone, com tudo. Então tem que dar conteúdo psicológico à vida do pai. Então, quanto mais tempo o jovem é o velho, o jovem mais os irmãos, eventualmente os tios, podem trabalhar em conjunto, melhor para todos. Vai ter fricções, vai ter pequenos conflitos, sempre vai ter. Mas eu acho que isso deveria ser uma linha estratégica e é o jovem que tem que entender o velho, e não o velho que não tem condições de entender o jovem. Então tem que ser o jovem, porque como prêmio o jovem um dia vai ter um patrimônio que foi o pai ou o avô que criaram. Então isso é o preço que você tem que pagar para dar perpetuação ao legado. Sobre a escolha do sucessor, né, que o Antônio colocou aí, né, após a escolha do sucessor, quanto tempo deveria haver uma gestão compartilhada com o pai para passar o bastão? Desculpe, não li a pergunta. Eu acho que essa escolha do sucessor é uma coisa bem complicada, porque, na verdade, isso não é uma escolha. Eu não vejo como que uma pessoa, um pai, alguém vai escolher, né, um filho para ser sucessor. Isso vem meio natural, eu acho. Eu tenho só uma irmã que está fazendo direito.
E eu que quis participar da fazenda, né? Então, e também acho que foi o Vila que falou na palestra dele no Congresso que normalmente o filho mais inteligente ele vai virar médico, aí depois o outro vira advogado, aí o que não consegue muito, ou ele não passa em faculdade, ou ele faz uma faculdade mais fraca, ele vem ajudar o pai então na fazenda. Então acaba ficando um filho mais, tipo assim, menos inteligente, né? Vamos falar se inteligência é decidida por escola ou por faculdade, né? Que eu não acredito, mas um menos capaz de ter uma profissão mais rentável assim, para ser o sucessor da fazenda para ajudar a tocar. E, e sobre o tempo que deveria ter de gestão compartilhada, eu gostaria de falar assim, ó, Antônio. Por exemplo, se você pegar duas Ferrari igualzinha e entregar na mão de um piloto profissional e na mão de um moleque de 15 anos, vamos supor, que está aprendendo a dirigir. Qual que vai ser bom? Qual que vai dirigir melhor, né? Qual que vai ganhar a corrida? O piloto, né? Então, como que você vai entregar a sua fazenda, que eu estou comparando para uma Ferrari, para uma pessoa que não é um piloto profissional? Ou então, como que você vai tornar o seu sucessor esse piloto profissional? Você tem que estar junto dele. O piloto profissional hoje é você, né? E você vai ensinar o seu filho a dirigir. E quanto mais você puder estar do lado dele Alô? nesse momento de aprendizado, de aprender a dirigir, melhor, porque qualquer desviozinho que ele fizer, qualquer erradinha que ele tentar sair para o acostamento, você está ali rápido para colocar a mão no volante e puxar de volta para dentro da estrada, né? Então, até ele ter confiança para dirigir sozinho e você também ter confiança para aceitar que ele vai dirigir sozinho. Quanto mais tempo, melhor, com certeza absoluta. Vamos ver aqui E tem um perguntas. ponto, o Rafael mencionou, de como se escolhe o sucessor. Em primeiro lugar, muita pouca gente tem o privilégio de poder ter um sucessor. Se tem um, já está bom demais. Muitos têm 2 filhos, 3 filhos que não têm vocação ou não têm interesse. Então, nós temos aquela famosa pesquisa da Rio Grande do Sul, né, onde foram entrevistadas milhares de produtores rurais de todas as áreas, leite, arroz, etc. E tal, e 32% disseram que tem a certeza de não ter um sucessor. Então, o problema hoje em dia não é escolher o sucessor, é identificar alguém com eventual potencial de se interessar para a pecuária moderna de 2025. Não estamos falando de hoje já foi. E agora vem o pequeno problema, que é o seguinte: a fazenda é minha e 25% do meu irmão. Mas quem manda e desmanda sou eu. Aí eu tenho 3 filhos, um com perfil de ser o sucessor. E a moça vai fazer medicina e o outro vai ser advogado em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Tudo bem. Aí eu ensino tudo para meu filho, que trabalha que nem um doido como eu, só que ele não é dono. Ele é sócio-gerente. E sócio-gerente de familiares. A pior profissão que já foi inventado nos últimos 1500 anos. Ser gerente de produtos de uma multinacional com um chefe idiota já é coisa muito agradável.
Mas de ter dois irmãos que nasceram juntamente na mesma família e que acham que entendem da pecuária e perguntam cada 5 minutos se você já fez castração química, se você já aplica o Clip Feed. Ele nem sabe nada daquilo, mas ele leu, ouviu lá numa revista, no avião, etc. E tal. O cara enchendo lá a sua paciência, ele tem 30%. Então você passa a ser empregado como sucessor. Então, aí começa a arquitetura jurídica, a arquitetura psicológica, para assegurar que este sucessor, pelo menos, tem metade dos direitos de gerenciar um negócio que o atual pai tem. Então, isso é muito importante para vocês lembrarem. Né? Muita gente que já teve, eu conheço casos lá, então, entre irmãos. Então, o que está na fazenda é tão inteligente, tão bem, tem o MBA lá nos Estados Unidos, na Austrália, etc., mais do que irmão, mas o irmão na multinacional ganha muito dinheiro e ele só pode ganhar o que um gerente da fazenda pode ganhar. Então, esses conflitos que existem, aí entra a governança, sobre a qual nós já falamos, mas lembra muito bem o seguinte, o atual dono é dono, com todos os defeitos, mas ele é dono. E o futuro dono, sucessor, ele é sócio. Duas qualidades completamente diferentes. Vamos ver aqui o que tem o advogado. Chegou uma pergunta aqui da Flávia. Sou advogada especialista em direito da família e sucessões. Achei muito interessante essa palestra e resolvi participar também para verificar a ideia das pessoas sobre a palavra sucessão. Acho um tema jurídico muito difícil para ser abordado com agricultores e pecuaristas, pois muitos deles ainda querem continuar na gestão do negócio da mesma forma que os antepassados vinham administrando. Na minha visão, com todo respeito, acredito que o agronegócio precisa ser encarado efetivamente como uma empresa, devendo ser bem profissionalizado o negócio. Há diversas ferramentas jurídicas para tanto e acho legal todos terem em mente que o planejamento sucessório desde cedo evita, principalmente, a rivalidade entre os sucessores e a continuação do negócio. Eu concordo. Ser tratado como uma empresa, como um negócio, evita muita intriga, evita muita briga, resolve muita coisa, né? Já não, de ter regras, né? Porque na verdade o que essas ferramentas jurídicas vão fazer é colocar regras no negócio, colocar regras no processo, na governança, na gestão do negócio, né? Bem colocada, Flávia. Tudo que você escreveu está 110% certo. Só pouco se aplica na nossa área, na pecuária. A agricultura já está um pouco melhor. Então, como você lembra muito bem, mesmo fazendas de grande porte continuam a ser tratados como pessoa física. Muitos não têm uma contabilidade formal. Não estou falando da contabilidade fiscal, mas da contabilidade gerencial, para saber quanto é a depreciação, quanto é a valorização dos animais. O que você tem que fazer, no dia 31 de dezembro, você tem que vender todos os animais da sua fazenda, colocar o valor no balanço, e no dia 1 você compra de si mesmo a mesma coisa. Então, tudo isso. Então, muitas vezes o dono não sabe exatamente quanto ele ganhou, nem falou para a esposa, ou falou mais ou menos para a esposa. Então, ninguém sabe. Então, empresa familiar, por enquanto é familiar, ainda não é empresa. E tudo isso nós estamos lutando há 10, 15 anos, cada um conforme sua idade, conforme o seu lugar. Eu acho que cada ano nós estamos avançando bastante. Mas o grande momento da virada, inclusive para a assessoria jurídica, é com a pejotização. No momento em que o governo diz quem tem o ativo acima de
de R$ 1 milhão, 5 milhões de reais, fala lá o número que quiser, ele precisa ser formalizado, senão ele vai levar uma multa. Nós temos isso com CAR na área da controle ambiental, etc. E tal. O próximo passo, não sei se é daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, então acho que nós vamos ter um salto qualitativo para tornar a pecuária numa empresa rural. Bem colocado todas as questões que você estava dizendo aqui, mas isso é o futuro, não é o presente. Eu recebi uma pergunta aqui por e-mail do Paulo Acauã. É assim: caso 3 sócios irmãos homens, tá? 3 sócios que são irmãos e são homens no processo de regramento de tomada de decisão estratégica e importante do negócio. Então, esses 3 irmãos têm que tomar uma decisão importante do negócio. Se 2 forem favoráveis e 1 contra, deverá ganhar a maioria ou a minoria trancará o processo? Ou então, só por unanimidade o processo será decidido? Qual é a recomendação do senhor Vila? Obrigado, Paulo Acauã, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Então, parece até um pouco primitivo, né, a resposta, porque a gente, primeiro, antes de tudo, sempre tem que dizer que cada caso é um caso. Né? Depende, então, que esta decisão estratégica pesa no navio em andamento. Se é uma ruptura, se é um risco maior, aí eu tendo em direção de unanimidade. Vocês podem ver lá, a comunidade europeia agora tem, nem sei, acho que 28 estados, cada dia é mais um, tem o princípio da unanimidade. Luxemburgo tem o tamanho de Sorocaba, mas pode travar uma decisão da Alemanha. Naturalmente já tem os arranjinhos lá, políticos que eles encontraram, mas eu diria o seguinte, então, 2/3, em princípio, podiam avançar, a não ser que se trata de uma questão estratégica crítica. Aí, naturalmente, vem a questão quando é crítico, quando não é crítico, mas isso depende um pouco do bom senso. Porque é difícil. Então, se nós, sozinhos, já temos dúvidas na tomada de decisão, então 3 cabeças têm 3 mindsets diferentes, 3 características diferentes, 3 experiências diferentes, 3 vocações de riscos diferentes, 3 necessidades familiares diferentes. Né? Alguém quer mais segurança porque tem 4 filhos, o outro não casou, então ele pode um pouco mais arriscar. Então, aí tem aí pergunta-se, mas como é que se resolve esse conflito? Então, é fazer números, é fazer um mapa arquitetônico do processo decisório no seu contexto da evolução dinâmica da empresa. Não é fácil de fazer, mas aí eu chamo um cara que saiba fazer isso, não? Um consultor de uma empresa de contabilidade, não sei o que, não, um cara que tem essa habilidade para ajudar. Né? Porque pode ser que em 3 pessoas, 2 estão a favor, 1 está contra, e aquele que está contra tem mais razão do que os 2 que estão a favor. Só que isso tem que ser quantificado. O Otto perguntou aqui: já vi alguns casos em que a fazenda se transformou em uma holding e que cada familiar tem uma conta. Podem falar um pouco sobre? Eu acho que isso já é lá na frente, quando o negócio já está bem mais estruturado, sabe? Quando a gente pensa em sucessão, a primeira coisa que tem que estar redondo, que tem que estar funcionando direito é a família. É saber quem que quer, quem que gosta, quem que vai, porque não adianta nada ter usar todas as ferramentas que existem jurídicas e de empresa e tudo, e criar holding, e dividir o patrimônio, proteção familiar, proteção patrimonial, tudo isso,
se depois colocar na gestão pessoas que não vão conseguir ou se interessar tanto pelo negócio, não vão ter aquela vontade de tocar, né? Então, a primeira coisa é formar as pessoas certas para tocar o negócio, né? Agora, a holding uma coisa muito interessante. Cabe conversar muito com um advogado tributarista, na minha opinião. Eu já pensei sobre isso, e no nosso caso aqui da minha família, ainda não era o momento. Ele não orienta por causa de questão tributária, de impostos e tudo isso. O que você acha, Vila? O outro aqui fez um erro de digitação. Ele diz, pode falar um pouco. Ele falou que Fazenda se transformou em uma holding em que cada familiar tem uma conta. O que ele queria dizer, depois corrigir, em cada um familiar tem uma cota. Só que eu acho que esse erro é muito interessante, porque é isso que acontece. Como é que você faz? Você tem filhos que já estão na idade de poderem ser sócios. Né? E a gente que tem irmão, sabe que tem um irmão que gasta menos do que a gente, o outro gasta mais que a gente. Então, um é mão de vaca e o outro gosta de andar empresta o Ferrari lá do Rafael e vai passear lá em Campo Grande. Então, como é que faz o pai? Como é que faz a mãe? Um que tem mais necessidade, que não se vira tão bem na vida, você dá uns 2, 3 mil a mais para ele por mês. Então, antes de chegar na cota, você passa pela realidade da conta. Então, o que acontece? Em famílias que eu conheço, que têm grandes fortunas, etc., então, o pai dá quando alguém pede. E aí, o que você deveria fazer, no mínimo, seria uma conta corrente de cada um. E você vê que esse aqui tirou X por ano e outro Y por ano. Aí você define isso como herança antecipada, porque sempre tem espertalhões dentro da família, não só fora da família, dentro também. Um que negocia melhor com a mãe, o outro pai não gosta porque sempre está contrariando ele, etc. Porque estou falando da vida real, não estou falando do livro. Né? No livro está tudo certo, na vida real. Então, é importante, esse é o primeiro ponto para reduzir conflitos. Tratar todos iguais, mas de forma diferenciada. E de forma diferenciada é isso. Você precisa de dinheiro? Sim. Você um dia vai ser herdeiro? Sim. Abra sua conta corrente. Você quer comprar uma cota num escritório de advogados em Londrina? Custa quanto? 250 mil. Tenho ou não tenho? Se eu tenho, vou dar para ele. E o outro que está trabalhando na fazenda? Então tem que dar o direito para ele da mesma forma. Então, existem formas contabilísticas, jurídicas, testamentárias, onde você pode resolver isto, inclusive a lei, a Flávia Adugada sabe isto, prevê, se eu recebi algumas coisas bem além da conta, né, depois, após a morte do pai, então esse acerto vai ser feito. É melhor fazer tudo isso antes e não depois. A Flávia escreveu aqui, né? Com relação à pergunta do Otto, eu concordo com o Rafael. Precisa ser feito primeiro uma organização na parte da gestão, para então utilizar as ferramentas jurídicas. Vale ressaltar ainda que para um planejamento sucessório envolvem vários profissionais do direito, área familiar e sucessões, área tributária, empresarial e agronegócio. E a criação de holdings familiares no agronegócio, eu acho interessante para integralizar o patrimônio imobiliário que será doado em vida por meio de cotas sociais. Isso aí.
Nada a acrescentar. Perfeito. Beleza. Por enquanto, mais nenhuma pergunta nova aqui. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta aí, pessoal, estamos aqui à disposição. O pessoal já foi reunir os filhos, já começou o processo agora. Uma pergunta é, qual é o momento certo? Não é quando voltou do enterro de um tio. Todo mundo estava lá, então aí se você começa ainda a mexer na ferida, então aí vai ser uma abordagem emocional. Por exemplo, na época de Natal, quando todo mundo está um pouco mais calmo, quando tem passagem do ano, todo mundo está refletindo como foi o ano, como vai ser a vida. Agora, nessa nova realidade política econômica do país, que todo mundo está meio aflito, porque não sabe exatamente como é que vão ser as coisas. Claro que o Brasil é grande, o Brasil é jovem, o Brasil é forte, vai encontrar o seu rumo, mas não sabe quando. Todo mundo tem um familiar que trabalhou numa indústria, que trabalhou numa outra área, que está com aflição, porque não sabe se vai perder o emprego, etc. Então, aí e não é para sentar e dizer, bom, vamos discutir a relação. Quem está casado já sabe que isso aqui já, se você avisa, então já está complicado. Tem que ver se o vento está positivo, de repente entra. Boas opções são, por exemplo, viagens, 4 ou 5 horas no carro. Tá só o velho e você. Aí sai de futebol, vai para política, depois chega no vizinho, depois finalmente não tem mais tema, mas você vê que ele está tão o clima. Aí quando tem esse clima, então e aí aqueles que eu vejo aqui que mandaram comentários para a gente é tudo pessoal de idade média, né? Entre 30 e 45 anos. Então, eles não deveriam falar para o pai ou para a mãe o que eles devem fazer. É uma coisa que eu aprendi na escola da vida. Então, se você quer que alguém faça alguma coisa, para os meus empregados, eu nunca falei, faça isso. Eu falei, bom, você faria o quê? Aí ele não entendeu. Aí você faz outra pergunta. Você faz tanta pergunta até um belo momento ele aparece com aquele que você queria dizer para ele. Só que já é dele. E ele sente o orgulho que está fazendo uma sugestão para você, no caso, para mim. Aí diz, não sei se vai dar certo, mas porque você não tenta. Claro que vai dar certo, porque era isso que queria dizer para ele. Mas agora ele é dono da verdade, é dono da mensagem e ele está se obrigando perante ele mesmo e perante mim de mostrar os resultados. Então, a mesma coisa você faz numa discussão difícil com os familiares, porque não é só o pai, depois vem a mãe, e depois vem os irmãos. Então, tem que sempre esperar qual é o momento certo, como na caça, para depois avançar. Aí o André mandou mais coisas. Pergunta do André Bartossi aqui. Vila e Rafael, visualizando um pouco além da sucessão, vocês acreditam que as próximas gerações, nos próximos anos, conviverão com as mesmas leis de segurança patrimonial? Uma democracia social que pede menos desigualdade e menos concentração de renda pode ser um desafio para o legado e para a herança? Problemas com taxas sobre patrimônios, regras sobre transferência de bens e etc., podem ser um desafio para a atual pecuária imobiliária? O André é um chato, mas isso todo mundo sabe. Então, ele sabe exatamente. Ele é aquele, tá vendo? Ele está fazendo o que eu sugeri. Em vez de ele dizer o que ele está pensando, ele diz, o que os senhores acham? André, como nós já falamos, o futuro vai ser bem diferente do passado.
Até 2030, conforme a Embrapa, 40% dos 5 milhões de produtores rurais vão deixar a atividade. Não vão morrer, mas vão deixar a atividade. Isso significa que eles são donos de 15, 18% da terra, então vai surgir a terra no mercado. O que significa que nós temos que ver se vamos ter a continuidade da valorização real da terra em geral. Algumas terras sim, conforme a infraestrutura, etc. E tal. Mas algumas terras então, vão perder o seu valor real. Talvez até, para quem não tem sucessor, seja um bom momento ainda para vender. A segunda coisa é o seguinte: não, eu não vou vender, eu vou arrendar. Aí vem a conversa que nós já tivemos, não só na Constituição, mas na moralidade cristã que nós temos, ela tem uma função social. Então, se eu tenho militares em Araçatuba, que era boi, agora arrendei para a usina, o governo vai considerar a usina o dono da terra e não vai tributar a ele. Mas já que ele paga arrendamento para o dono legal da terra, eles não vão tirar. Nem o PT, nem ninguém. Não vai tirar a propriedade da terra. Mas vai tributar. Com 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Estou falando de 2020 e 2030. Isto é a tendência natural e lógica. Então, isto está embutido na sua questão aqui. Pecuária imobiliária. É pecuária. Então, Deus deu a terra para os brasileiros e não para o senhor Antônio ou para o senhor João. Então, esses dois, através dos processos de compra de terra, de financiamento do Banco do Brasil nos anos 70, 80, 90, etc. e tal, se tornaram donos de terra. Isto não significa que se possa mudar a Constituição e, se não for possível, a Flávia sabe isso melhor que eu, mexer na Constituição, você, através da tributação, faz a desapropriação do proprietário improdutivo em favor daquele que está tratando a terra com arrendamento. Isto é uma tese sobre a qual dá para contar muitas histórias, que muitos podem ter umas ideias diferentes, até eu posso ter, mas eu queria ter levantado essa questão, porque na Inglaterra se discute isso há 50 anos. Pecuária imobiliária, não. Pecuária intensiva, produtiva, competitiva, sim. Tem uma outra pergunta que eu recebi aqui por e-mail, da Ellen Carmo. Rafael, resolvi fazer a pergunta por aqui. Tenho uma irmã e um irmão, trabalhamos os três nos negócios dos meus pais. Em termos operacionais, pela tradição, meu irmão recebeu e vem recebendo o treinamento para a sucessão. Nossa remuneração é salário mais participação no resultado e estamos com esse problema, pois há hoje uma valorização desse trabalho operacional. Vocês acham que existe essa remuneração diferenciada, sendo que trabalhamos os três na fazenda? Eu não entendi bem a pergunta aqui. O seu irmão tem uma remuneração maior, é isso? Do que os outros? Você entendeu, Vila? Não entendi, mas aquilo que eu entendi acontece tantas vezes que eu até acho que entendi certo. Pelo que eu entendi aqui... A fazenda tem a função de dar sustento para a família,
de fazer a valorização do patrimônio e de oferecer emprego para familiares. Então, o que a Ellen está eventualmente colocando em questão é se nós somos 3 irmãos e os 3 irmãos nós estamos lá, cada um trabalhando 10 horas como manda a boa lei familiar, então porque um está ganhando mais do que o outro. A remuneração não é por peça, a remuneração é por função e por resultado. Então, se alguém tem uma função de maior especialização ou de maior responsabilidade, é muito difícil. Eu tenho casos aí, né? Então, um é gerente administrativo que faz as compras e vendas e faz a contabilidade e negocia com o banco, e o outro é responsável para o parque de máquinas. Não vai me dizer que parque de máquinas na agricultura não seja uma coisa importante. Mas entre os dois, então o administrador tem mais responsabilidade e ganharia mais. E como resolve isso? Tenta substituir os 2 irmãos e a sua idade por um profissional no mercado. Quanto é o preço do mercado? Aí paga o preço do mercado. É forte? É forte. Mas a empresa competitiva precisa organizar os custos conforme a produtividade daquilo que cada um faz. Pelo que eu entendi da pergunta dela aqui agora, é que ele, o irmão homem, trabalhando no operacional, e ele quer ter uma remuneração maior por causa do trabalho ser mais pesado, talvez, ou mais braçal, ou mais difícil, assim, né? E eu acho que, se for pensar por resultado, talvez o operacional gere menos resultado do que o gerencial. Não que o operacional não seja importante, mas normalmente uma decisão no gerencial e o que o gerencial pode te promover de ferramenta, de informação para a tomada de decisão, pode dar muito mais lucro do que o operacional em si, né? Agora, isso é uma questão bem pessoal, bem particular da família, porque alguém tem que fazer o operacional. E aí vocês vão ter que entrar em um consenso, né? Porque se ele não fizer, vocês têm alguém para substituí-lo, né? E normalmente contratar um funcionário externo, ele nunca vai ter a mesma qualidade, o mesmo empenho do que alguém da família que é dono do negócio, né? Ele tem a mentalidade de dono. A Flávia está colocando aqui. Juridicamente vale ressaltar, de acordo com a pergunta da Ellen, que os genitores não podem privilegiar um filho em desfavor dos demais, ou seja, não pode doar uma fazenda para um em detrimento dos demais. Isso no momento do inventário será apurado entre os herdeiros. Não é doação, né? É mais a remuneração mesmo. Mas é importante isso daqui que a Flávia colocou. Sim, mas aí, na remuneração, o pai, enquanto ele não extrapola e dá uns 80 mil reais por mês para um e 5 mil reais para o outro, aí podia dizer que não, isso é uma antecipação disfarçada, digamos, do coisa. Mas enquanto o pai paga para o filho que ganha mais, o que ele pagaria para um bom profissional do mercado, e paga menos para os outros porque ele acha, se é verdade ou não é outra questão, que eles não estão numa função tão importante, tão envolvente, tão arriscada, tão complicada como o outro irmão, não tem nada para fazer. Né? Então, e naturalmente aqui vem, às vezes ainda tem uns caras lá que têm a mente do século XVII que para pagar a mesma coisa entre o homem e mulher tem que pagar mais para o homem, né? Mas eu acho que essa parte
nós já estamos ultrapassando, pelo menos naqueles níveis onde nós aqui estamos discutindo, estamos circulando. Né? Essa parte já não existe mais. Eu tenho o grupo núcleo feminino do agronegócio, né, que são 25 mulheres, então são todas umas feras. Né? Então, tem produtividade, rentabilidade nas fazendas que ultrapassa de muitos amigos masculinos. Então, não é questão de homem e mulher, é uma questão de função. Por exemplo, um responsável para recursos humanos talvez não precisa ganhar tanto como alguém que tem toda aquela carga de compra e venda de animais, de insumos e ainda negociar com o banco. Então, são atividades mais estressantes do que cuidar de recursos humanos de 15 funcionários, etc. Estou falando em teoria, mas isso talvez reflete o que a Ellen perguntou. O Matheus Arantes colocou aqui, né? Rafael e Vila, vocês não acham que está tudo interligado? Decisão não faz produção e sim desempenho. E com certeza, né? Tá tudo interligado que o gerencial sem o operacional não faz nada, né? E uma outra coisa legal que ele colocou aqui, ó, que entra muito no sentimental. E os pais tendem a ajudar o filho que precisa mais. E isso é verdade, né? Porque nenhum pai consegue ver um filho passando alguma necessidade e sofrendo, então ele acaba ajudando mais. E ele acha que deve ser balizado pelo mercado. E, para via de regra, é interessante isso, baliza pelo mercado quanto que recebe uma pessoa fazendo as funções que ele faz e as que vocês fazem. E se achar que é pouco para manter vocês, então que seja proporcionalmente a isso, né? 2 vezes o salário, alguma coisa assim do mercado, mas mantenha uma proporção, alguma maneira que fique justo e que ninguém sinta que saiu prejudicado, né? Absolutamente. Isso aí. Vamos ver. Mais nenhuma aqui? Nem aqui. Hoje é fim de semana, gente. Não esqueçam. E amanhã é meu aniversário, hein? Pronto. Pronto. O único que poderia cantar parabéns sou eu, que não tenho não sou italiano, sou alemão, por definição não sei cantar, mas mando aquele abraço em nome de toda a coletividade do Grupo Rafael aqui. Aproveito, inclusive, para fazer um mega elogio. Quem me conhece há muito tempo sabe que não é a minha prática, né? Então, trabalhar bem é obrigação, não é coisa para elogiar. Mas o Rafael, por inspiração divina ou por iniciativa própria ou por frustração com o cachorro dele, não sei por que motivo, mas ele inventou alguma coisa que não existia no mercado. Então fez aquele congresso com, quantos foram lá? 25, 30, né? Palestrante 21. Participações que é melhor do que qualquer livro que existe no mercado. Né? Ouvia a pessoa falar, naturalmente, ele só chamou os vencedores, porque seria interessante de fazer uma segunda edição para ouvir testemunhos onde foi destruído patrimônio, que é a regra. Nós temos 20 mil fazendas de porte médio grande que passam 20 mil. Agora, se 20% estão bem preparados, provavelmente já é um exagero. Mas 30% estão catastróficas. Então, significa, envolve os advogados, que depois deitam e enrolam, com todo o direito que eles têm para fazer isto. Então, diminui e destrói
o patrimônio que o avô, que não comprou o carro, que não fez coisa só para construir um patrimônio lá para os próximos 10 gerações. Então, por isso é importante de ouvir isto. Eu gostaria até, em meu nome, em nome de pessoas que eu pedi para assistir um congresso lá, para dar um mega abraço e dar um muito obrigado para o Rafael e para essa obra-prima que ele fez. Eu acho que aí os colegas que estão aqui presentes concordam comigo. Obrigado, Vila. E eu tentei achar alguém para contar algum case lá no Congresso de, de falir, né? Da pessoa ter falido, de ter perdido, de ter dado errado. E é muito difícil achar a pessoa que, que aconteceu isso e a pessoa concordar em falar e tal, né? Então, mas quem sabe no próximo aparece alguém aí. Agora tá ficando mais fácil. Agora eu tô conversando com muito mais gente e tal, pode indicar, né? Aí o outro está perguntando o que achou do MBA do agronegócios. Aí depende qual. Existe da Exarc, existe da GV, existe da Dom Cabral, existem outros. O que teria que fazer é dar uma olhada bem concreta nas figuras dos professores. Porque todo mundo está trabalhando lá com a literatura internacional que existe para todas as áreas. O cara tem alguma ligação com a realidade ou ele é só professor? Vi lá. Então, Deu o uma professor da cortada aqui. Isaac passou, não? Não, agora voltou. Cortou? É, mas voltou. Da Isaac. Bom, Não, da Isaac, a casa é boa, você tem que ver quem são os professores e tem que analisar o currículo dos professores. Esse currículo condiz com alguma coisa com você? Então, se você é profissional e vai trabalhar na Dow, na TOTUS, ou na Tortuga, ou no Friboi, seja lá onde for, um MBA sempre cai bem. Se você é herdeiro de uma fazenda, você precisa de papel para o quê? Você precisa de conhecimento. Esse conhecimento é o melhor lugar. No MBA, depende dos professores. O segundo efeito positivo no MBA é que você faz o networking com pessoas que convivem durante algum tempo com eles, e aí você conhece os futuros gerentes do Rabobank, etc. E tal. Isso tem uma vantagem. Tem que avaliar isso. Qual é o custo-benefício? Não estou falando do dinheiro, porque dinheiro também não é pouco, mas estou falando mais do tempo e de outras coisas. Tem que ver se os professores estão oferecendo conteúdo e se eles têm o perfil de profissional com alguma experiência em alguma coisa. Né? Porque se é só um cara que fala sobre teoria de mercado da bolsa, então já passei lá 2 ou 3 cursos lá que às vezes você não entende nada, né? E o outro que é um pouco mais prático, ele pode ensinar alguma coisa que pode ser útil para você. Essa pergunta do Otto aqui sobre o MBA, acho que ele deve ter visto no meu perfil lá do Face que eu fiz um MBA na Exalc, né? Em algum lugar eu devo ter escrito isso. O MBA que eu fiz pela Exalc foi aqui em Campo Grande e era videoaula. Então a transmissão, a gente se encontrava numa sala, todos os alunos, e a transmissão era por vídeo. E assim, para mim isso foi bem ruim de assimilar, além de que o conteúdo, no LinkedIn, tá? O conteúdo eu achei bem assim, muito teórico, faltava muito prática
e acabei terminando, saindo do MBA antes dele terminar. Não sei se depois ele melhorou, mas a minha impressão foi ruim. Então, se for esse mesmo que eu tive aqui, eu, eu acho que eu não recomendo, não. Mesmo respeitando o nome da Exalc, né, que é um nome muito bom, mas esse MBA que eu tive aqui, não, eu não gostei, não. Por isso eu fiz o aviso, né? Uma outra coisa que eu queria É, contar aqui, que foi um caso lá dos Estados Unidos, uma fazenda que a gente visitou lá, numa viagem que eu fui com Beef Point. O, o cara, sobre direito de sucessão, né? Esse negócio que a Flávia colocou, que o pai não pode dividir diferentemente o patrimônio entre os herdeiros. Lá, o pai decidiu que ele ia dividir, ele ia deixar a fazenda para os filhos que fossem, que trabalhassem na fazenda. Então, ele só a fazenda era um direito de trabalho, não era um direito de nascença do sucessor. E a história dele foi bem legal, porque apenas alguns dos irmãos receberam a fazenda como herança porque trabalharam na fazenda. E ele, esse um que a gente visitou no caso, ele até conta que ele recebia o salário de um peão dos mais baratinhos que tivesse na fazenda, que era um salário difícil até dele se sustentar, mas ele morava com os pais, tudo, mas era pouco dinheiro que ele recebia da fazenda. Então, ele tinha que trabalhar ali por amor mesmo, né? Não era nem pelo salário, assim, por interesse. E depois que teve a divisão, eu não sei se lá a lei permite isso, né? Ou se, por exemplo, se fosse no caso aqui no Brasil, talvez o, o pai tem fazenda e tem imóveis na cidade. E ele deixa a fazenda para alguns e os imóveis na cidade para os outros, né? O pai queria proteger o nome que ele tinha construído da fazenda, que era a produção de gado puro e tal. Mas eu acho que ficou para 3 filhos a fazenda e no fim das contas os 3 filhos tocaram por um bom tempo juntos e chegou um momento que decidiram dividir a parte deles. O pai já tinha falecido e como que eles fizeram? Porque tinha muito gado puro, não era gado tudo assim, pesa o gado e o que der deu, né? Para cada um, não cada animal tem um valor individual. Então eles fizeram alguns irmãos não queriam mais mexer com gado puro. O único que queria era esse um que a gente estava visitando. E eles decidiram fazer um leilão. Fizeram um leilão lá na própria fazenda, que eles tinham estrutura. E se o irmão que queria ficar com o gado conseguisse comprar o animal no leilão, ele comprava para ele. Senão o animal era leiloado. Então, ele era um cliente do leilão e não um vendedor do leilão. E no meio do leilão, ele foi dando lance em alguns animais que ele queria ficar e no fim dividiram, né? Então, até a resposta da Ellen, na pergunta da Ellen, eu lembrei desse caso porque se balizou pelo mercado e não tem como alguém falar que essa maneira que eles fizeram foi incorreta, né? Porque era o leilão. Então, o, o vendedor era o grupo, era a família. E o grupo tem interesse de vender pelo melhor preço que o mercado pagar. E o comprador tem que pagar o valor que o mercado está pagando, que é o que vale. Então, no mesmo momento que ele estava recebendo o animal, como sendo da família, ele também estava comprando para o negócio dele. Então, o que ele achava que na percepção dele não valia, ele deixava o mercado pagar e assim ia andando. Então, esse caso dele é bem legal. Eu chamei ele para dar uma palestra para o Congresso. Na época, ele estava de mudança lá, não poderia, mas ele falou que no próximo ele vai poder dar uma palestra para nós.
A Ana aqui fez essa pergunta aqui, Vila, é minha esposa. Eu não sei se ela quer que a gente responda mesmo, eu vou ler aqui. É Rafael e Vila. Tenho uma filha de 5 anos e já estamos criando ela para uma futura sucessora dentro da pecuária. Porém, será que não estamos induzindo-a a fazer o que queremos? Pois no futuro, será que seria isso que a faria feliz? Obrigada. Eu induzo bastante Então, em meus primeiro filhos. lugar, então não é uma filha, vocês têm uma e meia, né? Então, já nasceu mais, era menino ou menina, o segundo, que nasceu agora? É menino. Tá com 6 meses. Menino, então. É. Tá. Então é o seguinte, tem que oferecer oportunidades. Naturalmente, enquanto você está oferecendo, você um pouco já está induzindo, mas não é para puxar muito. Né? Explicar e até pode induzir um pouco, porque não tem um risco, porque a não ser que a pessoa quer ser violinista ou quer ser médica, que também é ou tem uma vontade, uma natureza para ser advogada, etc. E tal, tudo bem. Mas eu acho que se eu hoje tivesse 20 anos de novo e estaria com alguma dúvida para que setor da economia ia me preparar, então é o agro. O agro é a melhor coisa porque é uma questão de alta tecnologia. Todo mundo está falando mal de produtos primários que o Brasil vende para a China, mas não são produtos primários nenhum. Cada grão de soja tem uma bateria de tecnologias lá dentro que são tão complicadas como um pneu de um carro. Então, o futuro do Brasil, como era o passado também, nos produtos baseados na riqueza natural. Segundo, para fugir das grandes acumulações, cidades e com bairros complicados, etc., acompanhei o rally agora lá em cima, então fiquei impressionadíssima, né, com a beleza não só da natureza e a qualidade dos campos, etc., e também o nível de proteção ambiental, mas com as casas das pessoas. Né? E hoje você tem o que a gente tem aqui em casa, nós nem sabemos de onde a Ana tá. Bom, a Ana sabemos, mas os outros não sabemos de onde eles estão nos acompanhando. Pode ser na fazenda, pode ser no aeroporto, no laptop, pode ser em qualquer lugar. Então, hoje, você, em qualquer lugar do Brasil, no mais remoto espaço da Amazônia, você pode diariamente acessar os programas da televisão, as aulas públicas de Harvard, de Sorbonne, ou o que você quiser. Então, e a infraestrutura só vai melhorar. Então, no futuro, a única coisa é que você não tem um hospital de primeira perto da fazenda, mas daqui a pouco também vai ter isso também. Ou você tem o dinheiro que você ganha a fazenda para um helicóptero e você vai para o próximo hospital. Então, não tem nenhum perigo de seduzir um jovem para se interessar para o agro, porque esse realmente é uma das grandes apostas do Brasil no futuro. Eu acho que a gente tem que expor a oportunidade para os filhos, mostrar para eles que aquilo existe, né? Como é que funciona a fazenda ou qualquer outra atividade. Minha família teve comércio quando eu era criança e teve fazenda e eu decidi, eu gostei mais de fazenda. Eu tenho um primo contemporâneo que é criado comigo. Nós temos 1 mês de diferença de idade, crescemos juntos, estudamos tudo na mesma escola. E eu sempre mostrei que eu gostava mais de fazenda do que ele. Ele é médico hoje e está muito bem também. Então, de forma nenhuma, nós fomos forçados a fazer qualquer coisa, né? Mas nossa família mostrou as oportunidades pra gente. Eu acho que é isso que é importante. E chegou mais uma pergunta aqui no e-mail do Arthur.
Arthur Flumian Braga, meu amigo do Agrotalento. Boa noite, Rafael e Vila. Na formação de uma holding, quando há sócios que são casados em regime de comunhão parcial de bens, como blindar o patrimônio no caso de um eventual divórcio após a transmissão das cotas, visto que as cotas não foram herdadas, mas sim adquiridas e a esposa ou o marido teria direito pelo regime de casamento? Sabe Vou essa, Vila? Eu não tentar sei a se ele. tem como colocar. A Flávia, se Mas puder. eles foram adquiridos com que contrapartida? Foram doados, não é? É, Porque se foi feita uma holding e o filho, ou a filha, né, o filho, então obteve uma cota, para ele ter acesso à cota, ele teve que pagar e pagou com antecipação da herança. Então, não é adquirido durante o casamento, acho eu, pela lógica econômica e sequencial. Mas, naturalmente, os advogados sempre têm a última palavra e talvez a Ellen pode nos ajudar nisso. Provavelmente já foi jantar. é a Flávia. A Flávia, desculpe, É, sim, a Flávia. da Ellen aqui foi outra pergunta. O Isto. Matheus está colocando aqui que o irmão dele saiu da fazenda para ser advogado e depois de 13 anos volta e está tão animado em trabalhar junto com o agro que acha que ele deve trocar de profissão. É isso aí. É gostoso trabalhar em fazenda, né? É. Aí vem uma questão que ocorre muitas vezes e que não tem nada a ver com a parte da holding, mas está na mesma linha lógica. Então, o Matheus fez o seu curso e provavelmente deu umas voltas no mundo e depois entrou na fazenda da família. E Décio conhece, está batalhando lá e está chutando fora do gol, dentro do gol. Parece que ultimamente então está acertando muitos gols. Mas ele investiu muito, suor, muita emoção, etc. Agora, o irmão dele volta depois de 13 anos. Se o pai deixar de existir amanhã, e só se tivesse os dois irmãos, e se não tiver testamento, vai a metade para o Mateus e metade para o irmão. Olhando para isto, em muitos casos, isto não seria justo, porque o irmão que não conhece, se eu posso falar mal dele em público, se divertiu na cidade fazendo lá trabalho de advogado e pronto, viveu na cidade, etc. Tá? O Mateus estava se matando para evoluir junto com o pai, e às vezes contra a vontade do pai, com a integração lavoura-pecuária, toda aquela coisa que a gente sabe que é muito complicado. Então, ele não teria, isso existe nas outras empresas industriais também, mas nomeadamente no agro, ele deveria ter um bônus na divisão da herança. E muitas vezes isto existe através da parte disponível do pai, porque 50% dos seus bens no testamento ele pode dar para quem quiser, e por que não para o Mateus, que estava junto com ele. Não prejudicando o outro, mas dando uma parte da sociedade que foi construído juntamente com o Mateus. Mateus, você quer, se você ainda estiver lá, você quer comentar? Eu peguei seu caso, sem conhecer os detalhes, mas conheço muitos outros casos onde isso acontece. Né? O filho que ficou na fazenda teve uma remuneração e uma vida mais limitada do que os filhos que saíram, de repente voltou e ficou igual para todo mundo.
O Otto aproveitou aqui o assunto da holding, né? Os fazendeiros já estruturados que vocês conhecem estão migrando para esse tipo de organização, que é a holding? Eu acho que sim, assim. Eu conheço poucos até para que eu entro nesse assunto de perguntar como é que está a estruturação nesse sentido, mas eu acho que é um caminho a se analisar dos melhores que tem, porque uma coisa é você tratar de negócio com o seu irmão, depois você vai ter que tratar, seus filhos vão ter que tratar com os primos, e depois vai entrando um monte de gente, então é uma maneira de estrutura que viabiliza tudo isso, né? Você que tem mais acompanhado, Vila, você acha que holding é um caminho que o pessoal está seguindo? Depende um pouco o que você chama de holding. Uma sociedade anônima tem procedimentos e necessidades de publicação legais que muitas vezes não são um pouco sobredimensionados para a realidade da pecuária. Então, mas aí você faz uma limitada, faz outros formatos. Eu acho que o holding hoje em dia é mais uma caracterização de uma formatação legal, né? Onde passa, digamos, da posse física, da propriedade física para cotas, que é muito bom porque isso permite, porque se os três filhos num falecimento imprevisto do pai e naturalmente a mãe também ainda entra como herdeira. Então, se eles brigam, que não seria o primeiro caso nos últimos 100 anos, então o que você faz? Você pega a faca e você corta a fazenda em 4 pedaços. Aí está muito ruim, porque uma fazenda com militares é uma coisa, e uma fazenda de 250 ela tem que ter uma outra estrutura e tem custo fixo maior por hectare do que uma de militares. Então, o que você faz? Você faz uma sociedade, e se um não quer, então ele até pode vender a cota para os irmãos sem grandes despesas notariais, etc. e tal, e se quiser até pode vender por terceiro. Mais flexibilidade, então é um caminho que evite menos, que evite, digamos, reduz o potencial de conflito. Então, eu acho que dentro da perjutação que eu falei, que é uma tendência de formalizar essas atividades, então este é um caminho natural. E outra coisa, então, se nós temos hoje uma fazenda de 500 hectares com 500 animais e tem 3 filhos, eu não sei como, e tem semi-significado, né? Semi-tecnificado, eu não sei como é que você vai dividir isso em 3 para 3 possam viver disto. Né? Então, tem que ter todo um rearranjo, né? Porque a terra não cresce, mas a família cresce, isso é muito importante, né? Você vê no seu caso, você agora já tem 2 filhos, Rafael provavelmente tem mais irmãos, etc., que tem o seu pai também ainda vai viver um bom tempo, né? Então, para todo mundo viver de uma fazenda, numa certa altura tem um estresse de fluxo de caixa, não só de rentabilidade, também de fluxo de caixa. Então, aí, para o renegociou o arranjo de direitos de proprietários e direitos à remuneração, sustento, então é mais fácil fazer isso no âmbito de uma sociedade que não precisa ser anônima, pode ser limitada, do que fazer sentado na mesa em cima do imóvel que é a terra. Eu não lembro exatamente como que funciona essa parte de proteção aí que o Arthur mencionou. Eu vou até procurar saber melhor. Teve uma das palestras do Congresso que era de um advogado e ele Você comenta falou bem, que tem né? como o,
o pai definir regras, por exemplo, de que um filho não tem o direito de vender é, as, a, as cotas por um determinado período, ou que tem que vender só para irmão. E tem muita flexibilidade de regras que dá para colocar e que daí se normaliza isso, né? Normatiza. Eu acho que tem como colocar isso numa hold, mas a, a Flávia, nossa advogada, saiu aqui da conversa. Eu não sei se ela pegou a gente perguntando ou se ela já tinha saído. Eu vim procurar aqui, ela já desligou. Então, depois eu te respondo essa, Arthur. E Não, mas isso existe, se chama, não é indisponibilidade, tem um termo jurídico que agora não me lembro. Por exemplo, o Camargo, do Camargo Correia, né? Deixou 7, 8 fazendas lá para... E só os netos podem disponibilizar, podem vender. Até lá não pode vender. Né? Então, isto é um instrumento legal que existe sem até precisar grande formalização através de uma sociedade. Mas, como já falei, até por motivos tributários ninguém tocou no assunto. O usufruto também é uma das formas, mas a outra é, por exemplo, o usufruto é o seguinte: então eu sou o dono, eu dou para meu filho e até o fim da vida, então eu vou ter o rendimento daqui. E quando eu morro, ele faz o que quiser. Mas eu posso colocar no testamento a incomunicabilidade, chama isso, incomunicabilidade. Então eu posso proibir o meu filho, depois da minha morte, vender o imóvel. Ou durante 50 anos, ou durante 2 gerações. Então, existe isso. O Matheus Arantes completou aqui. Isso ainda não foi totalmente discutido, mas num primeiro assunto ele concorda em equalizar esse assunto, mas acho que temos que evoluir mais. E mesmo porque temos uma irmã, e aí, como falei, entra muito sentimental e não o justo. Espelhar no mercado seria o certo, assim seria mais justo, mas sabemos que não funciona assim, né? E é isso aí mesmo. Isso na família do Matheus, que já é uma família diferenciada. Imagine no resto. Né? Mas, Vila, como você estava falando, né, que a família cresce e o patrimônio não, né? Essa afirmação, assim, não cresce mais como crescia antigamente, mas tem ainda a possibilidade de crescer, né? Tem, hoje, uma fazenda bem tocada, ela consegue aumentar patrimônio. Eu vejo isso por vários colegas que conseguem comprar fazenda e até dentro da minha família também teve já caso, que você vai tocando o seu negócio, trabalhando certinho, vai aumentando o patrimônio e isso, consequentemente, vai aumentando a renda no futuro para sustentar a família, né? E outra coisa que eu acho que é uma grande tendência é a verticalização da produção, que Sim. uma fazenda, como você falou, 25 hectares no Rio Grande do Sul, às vezes dá mais dinheiro do que 1.000 hectares no Mato Grosso, ou 2.000 hectares, ou até 5.000, né? Então não é mais tamanho de área, né? É o aproveitamento que se faz dessa área e tem como verticalizar. Sim, mas este aumento se dá através da inteligência do negócio. Né? Uhum. E aí, se um dos filhos, tem 3 filhos, se um dos filhos que veio da faculdade, que passou um ano da Nova Zelândia e voltou para o Rio Grande do Sul, onde tem 70 hectares e 200 vacas, dá para ganhar dinheiro muito. Então ele foi lá revolucionar contra a vontade do pai muitas das vezes esse negócio, e depois vai ser dividido por 3, não é justo.
porque os outros estavam em Porto Alegre, um outro estava em São Paulo, fazendo a sua vida profissional, e ele foi lá aguentar o pai, no bom sentido da palavra. Então, testou todas as coisas que ele aprendeu na faculdade, no exterior, e não sei o quê. Trabalhou. Então, na cidade você trabalha 8 horas, 9 horas, 10 horas, mas na fazenda muitas vezes você trabalha de sol a sol, né? E no sábado também, no leite nem se fala, né? Então aí não dá para depois dividir por 3. Tem que ser dividido por 4 e dar 2 quartos para um e 1 quarto para os outros 2, né? Estou falando aqui no modelo, mas como você viu, o Matheus também diz que, bom, então temos que sentar com a irmã para ver que está certo e tal. E aí entra um pouco a conversa com um terceiro, que muitas vezes não é o advogado, é um consultor econômico, que entende um pouco de negócio, que pode fazer por exemplo, a valorização do valor da empresa, às vezes é composto pela valorização da terra, que pronto, pode dizer que é igual para todos os herdeiros, mas a valorização de negócios, se um dos filhos teve o goodwill, chama lá em inglês, não existe lá uma tradição, todas as línguas usam isto, né? Então, como você disse, se você faz um A, tudo bem, todo mundo faz um animal por hectare, mas se você roda 6 animais, então você precisa de atitude de risco, precisa de tecnologia, etc. Se um filho estava envolvido nisto, além dele ter recebido o salário, e muitas vezes menor do que a médica de Porto Alegre, que ganhou mais, então, quando vem a hora de dividir, eu acho que deveria dar uma vantagem para ele, mas isso tem que ser calculado caso a caso. Muito bom. Vamos liberar o nosso aniversariante, né? Porque aí eu já mostro mais uma vez a boa garrafa de vinho. Esse aqui é muito bom. Esse é a celebração virtual, que até não é muito caro, porque nem preciso abrir a garrafa. Então, todos estão convidados aqui. Eu sou um cara muito generoso. Vamos beber aqui a saúde do nosso anfitrião Rafael aqui, né? Para ele educar muito bem os seus filhos e obedecer a sua esposa como manda a lei. Então aí nós vamos nos falar daqui a um ano e vamos ver quem arrumou mais problema e quem resolveu alguns problemas. Uma boa noite. Obrigado para todos, um grande abraço. Eu tenho ainda que entregar aqui, o pessoal tá de castigo aí, né? Eu falei que ia mandar o presente. Não deu certo eu fazer minha página aqui, não deu tempo de eu terminar a página antes, mas o produto, o presente está pronto. Então vou colocar aqui no link, aqui embaixo. Eu não sei se vai para todo mundo. Um link que eu coloquei aqui em resposta ao Matheus Ruzon, parabéns. Obrigado, Matheus. Sim. Aqui. Apareceu para todo mundo mas aí tem esse que ver link. como vai ativar. Tem como clicar? Deixa eu ver aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Se tem como eu mandar alguma... Só se for copiar email address to clipboard. Pronto. Então, vamos ver se ele vai para o Google. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui. Não. Foi o Hotmail do Matheus. Não foi o seu. Não foi? O presente que eu vou dar aqui para quem ficou até aqui com a gente, até agora, pessoal, é o e-book que eu estava escrevendo, que são 7 mitos da sucessão familiar. Eu escrevi com muito carinho o e-book, eu gostei muito do exercício de escrever, de ficar treinando, estudando, tentando olhar tudo isso e ficou bem legal, eu gostei muito de escrever, espero que vocês gostem.
O Rogério Goulart está falando que eu tenho que liberar o É, acesso que está privado. isso. Eu vou ver isso aqui agora no Google, porque Senão você manda lá pro e-mail das pessoas, né? eu posso mandar no e-mail, mas tem aqui, deixa eu ver, configuração de compartilhamento. Qualquer Enquanto você pessoa está mexendo pode ver. no meu, não mudou nada. Enquanto você está mexendo lá, eu vou responder a pergunta do Antônio. Se existem países que têm regras diferentes em relação à sucessão de patrimônio rural, sim, quase todos são distintos. Né? Você não tem, por exemplo, a parte legítima de uma forma tão expressa, tão clara e tão inegociável como aqui no Brasil. Né? 50% vai para os herdeiros legítimos, que são a esposa, os filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Todos eles são herdeiros legítimos. E vai metade. E na Alemanha, na França, então, você tem mais, e como o Rafael mencionou, nos Estados Unidos, você tem mais margem de manobra. Se isso aqui no Brasil é bom ou não é bom, já conversamos 1000 vezes, não tenho uma opinião. Mas, por exemplo, você dificilmente pode deserdar alguém. É um processo muito complicado. Isso em outros países é mais fácil. Grande abraço, Bom, André. parece que deu Boa certo semana para aqui. você. E depois você avisa quando você faz a próxima palestra para a gente continuar aprendendo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Eu vou mandar por e-mail para todo mundo também o link, tá? Para não, caso alguém não consiga copiar aí, clicar, não tem problema não. Se não conseguiu agora, daqui a pouco eu já vai estar no e-mail de vocês. Foi um prazer. Obrigado, Vila, pela companhia aí, pela parceria, pela ajuda. E é isso aí, pessoal. Um bom fim de semana para todos. Obrigado. Então, boa noite a todos.